Se você trabalha com ar-condicionado, sabe que mão de obra é algo muito difícil de conseguir. E principalmente como é que você faz para fazer a gestão dessa mão de obra. No vídeo de hoje nós vamos falar de experiências reais para ajudar você, principalmente a lidar com equipe e principalmente como conseguir bons profissionais para trabalhar com você, seja na parte técnica ou seja na parte administrativa. Para quem não conhece, esse aqui é o quadro Mestrão Responde. Olá, eu sou o Gabriel Pardo, professor de refrigeração e climatização, tenho uma empresa de climatização e gostaria de falar de algo muito importante. Nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais complexo é conseguir mão de obra. Nós estamos falando de uma grande leva de pessoas que não estão muito interessadas em estudar e muitas vezes seguir as rotinas que geralmente uma empresa de refrigeração e climatização tem. Por quê? Geralmente a mão de obra ela precisa entender de atendimento, porque em todo momento você está tendo contato com o cliente. A equipe precisa conhecer tecnicamente as máquinas, seja na instalação, seja na manutenção. Essa equipe também precisa ser organizada, porque às vezes nós estamos dentro de um cliente, seja na casa, ou seja na indústria, seja no comércio, e não dá para a gente ser desorganizado, deixar as coisas sujas, entre outras coisas. E o principal de tudo é ser comprometido, ou seja, chegar no horário, porque a gente tem agenda, então não dá para pegar qualquer funcionário e colocar para qualquer cliente em qualquer horário, então eu preciso conciliar tudo isso. E o maior de tudo, talvez um dos grandes diferenciais que nós temos no nosso mercado, é a sazonalidade, ou seja, eu tenho períodos como o verão, que eu trabalho muito, eu tenho muita demanda, eu tenho muitos clientes, e quando chega no inverno, essa demanda cai significativamente, ou seja, você ainda tem que conciliar com esses picos de trabalho que nós temos, que aí vem hora extra, trabalho de fim de semana, entre outras coisas. Então, é bem importante entender que no nosso segmento existem particularidades. Agora, a primeira coisa é como contratar a mão de obra certa para a atividade certa. Hoje no nosso mercado existem alguns cenários. Qual que é o melhor funcionário para contratar? Contratar uma mão de obra experiente, uma mão de obra que já conhece a parte técnica, mas muitas vezes não é tão comprometida? É melhor contratar uma mão de obra crua que não conhece e treiná-la? É melhor contratar uma mão de obra intermediária e também treiná-la? E aí, qual que é o melhor caminho? Depende. Depende muito de onde você quer chegar e qual cliente você está trabalhando. Eu sou muito a favor de trabalhar com mão de obra que você vai colocando os passos que essa pessoa vai trabalhar. Ou seja, ela vem sem vícios e você vai conduzindo essa mão de obra até chegar na qualificação total. Ou seja, você vai trabalhando tecnicamente, você vai trabalhando psicologicamente, ensinando como essa pessoa tem que se comportar. Você vai trabalhando também a parte comportamental de frente ao cliente, tratativas, relatórios. Então é mais fácil você ir gerindo essa equipe nova, ou seja, pessoas que não são do segmento. Até porque você consegue, premiando esse funcionário, que às vezes entra com uma faixa salarial um pouco menor, com várias promoções, até ele chegar no nível satisfatório e ter um salário que também seja satisfatório. Então faz muito sentido você trabalhar com mão de obra mais nova. Porém, se você está trabalhando com conceitos muito técnicos, como VRF, como Schiller, eu recomendo que você tenha uma mão de obra mais preparada tecnicamente. Por quê? Até você levar essa mão de obra para conseguir fazer o controle, fazer a manutenção, a instalação desse tipo de equipamento, pode ser que demore bastante. Então faz sentido também, em alguns casos, contratar já mão de obra qualificada. Ela é mais cara, sim. Eu vou precisar investir mais nessa mão de obra e não tem problema nenhum. Esse funcionário geralmente ele vai pedir um salário maior, mas no final das contas ele tem que se pagar porque você vai ter clientes que pagam mais por isso. Então, só para entender, para começar, os tipos diferentes de mão de obra. E agora, como é que você faz gestão da equipe? E aqui é um dos pontos mais importantes. Gabriel, eu preciso de um CRM, preciso de um aplicativo, eu preciso de um sistema, de um software. É importante, se você conseguir ter um sistema, um software, e se você conseguir alimentá-lo com as informações, faz muito sentido. Mas não somente o software vai resolver, e principalmente ter as ações e a comunicação no seu controle. Ou seja, todos os dias e durante o dia, retorno dos técnicos, terminei, isso aqui ficou faltando, tá aqui a informação do cliente. Porque muitas vezes um simples telefonema pode evitar que você volte no dia seguinte. Quer ver uma coisa que geralmente acontece? Poxa, meus funcionários, isso não acontece mais, mas o funcionário está tendo muito retorno por falta de ferramenta.
Pô, chegou lá, foi fazer ferramenta, não tinha ferramenta no carro. Cara, isso é um custo absurdo. É mais barato você ter uma ferramenta para cada carro, ou antes dessa pessoa sair, ele já sai com todas as ferramentas. Poxa, o cara foi lá e não conseguiu fazer o serviço porque faltou uma bucha, um parafuso. Se isso está acontecendo, você precisa ter uma gestão de estoque. Poxa, cara, o cara está com um carro ali, sei lá, por algum motivo o carro quebrou. Pô, você precisa estar parado 2, 3, 4, 5 dias com uma equipe parada porque o carro está quebrado. Então você precisa ver o que está acontecendo. Sempre analisar o problema e matar a raiz do problema. Se a raiz do problema, por exemplo, é um carro quebrado, qual que é a raiz? Falta de manutenção. Então vamos fazer o seguinte, quando que eu levo esse carro para manutenção? Ou a frota é muito antiga, não faz sentido olhar uma opção de talvez trocar a frota ou trocar parte dos veículos. Então tudo isso vai fazendo sentido para o seu processo de gestão. A gestão não é a mil maravilhas. Ah, nunca vou ter problema. Não, mas se você começa a enxergar um problema e mitigar, colocar uma solução, enxerga outro problema, coloca outra solução, enxerga outro problema e coloca outra solução, aí sim você vai ter o resultado. Gabriel, mas eu só tenho hoje uma planilha do Excel, onde eu controlo os meus clientes. Não tem problema. Você pode usar uma caderneta se você quiser. Não existe problema nenhum. Se você quiser usar e funcionar, você pode usar. O que é importante é você ter controle. Data, quem foi, hora que foi, como foi o serviço e o que está faltando. Quando você tem esse controle aqui, acabou. Poxa, cara, tivemos um problema X. Qual foi o problema? O problema foi falta de bucha. Beleza. A partir de hoje, você vai ter um estoque mínimo e aí toda vez que baixar a quantidade de bucha, você avisa a gente aqui e a gente repõe a bucha para você. Isso vai trazendo profissionalismo para a sua empresa de refrigeração e climatização. Então, você precisa olhar quais são os principais caminhos que estão levando a sua empresa para falha e aí você vai consertando caminho por caminho até você ter uma empresa saudável que realmente te traga lucro. E agora, mão de obra, só para a gente fechar e finalizar. Mão de obra é uma coisa que você tem que estar trabalhando sempre, ou seja, será que o ambiente que o seu funcionário está ali é satisfatório para ele? Poxa, se ele bater a meta, você não consegue talvez dar uma folga ou dar um valor adicional? Você não consegue, talvez, se esse funcionário entregar o que você está precisando no verão, você negociar alguma coisa que faça sentido para ele, talvez um benefício, talvez um churrasco no fim do mês, não sei. Você precisa entender essa operação, entender e fazer um ambiente bom para o seu funcionário. Porque hoje, os funcionários estão cada vez mais disputados, principalmente os funcionários bons. Então, se você tem um funcionário, valorize esse funcionário, dá uma condição ideal para ele, esse funcionário vai perdurar por mais tempo. Poxa, Gabriel, mas eu treinei o funcionário, peguei ele do zero, qualifiquei ele e ele saiu. Esse é o fluxo de qualquer empresa. Então, o grande segredo é você estar sempre trabalhando, trazendo oportunidades de treinamento, trazendo oportunidade de crescimento, trazendo oportunidades de amadurecimento profissional e, principalmente, um bom relacionamento com a gestão da equipe. E se você quiser qualificar a sua equipe de forma gratuita, esse aqui é o centro de treinamento da Poloar. Se vocês olharem aqui, eu tenho vários equipamentos de vários modelos diferentes para a sua equipe, para os seus técnicos e para os seus instaladores colocarem a mão na máquina. E qual que é o custo desse curso? Zero. A Poloar disponibiliza para você gratuitamente treinamentos para você e para o seu time. Então, se você quer participar, é muito fácil. É só se inscrever lá na rede social, @ct.centro de treinamento e fazer a sua inscrição e da sua equipe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!